Existem duas maneiras de encarar a força do vírus. Assim ou assim. Achar que já está tudo bem, que o vírus está sob controle e que não precisamos mais nos proteger é tapar os olhos para a realidade. Não jogue fora todo o esforço que já fez. Continue usando máscara, higienizando as mãos e evite ambientes com muitas pessoas. A gente cansou do vírus, pena que ele ainda não cansou da gente. Está entrando no ar a partir de agora pelo conteúdo Liberado Play e também pela USBR TV, o nosso Trago Verdades especial de fim de ano. Hoje é dia da gente falar sobre o que deu certo e o que deu errado nos bastidores do meu adorável submundo midiático. É sempre muito bom ter você aqui com a gente, é sempre muito bom ter você na nossa programação e eu só tenho a agradecer por esse ano todo, por tudo que aconteceu, ainda com todas as dificuldades, com todos os obstáculos, a gente se manteve aqui firme e forte para trazer toda semana um conteúdo de qualidade, com apuração e, claro, sempre pensando em você aí do outro lado, que é o nosso melhor parceiro e a nossa melhor audiência. Gente, o programa tá muito especial, vocês já perceberam, né? Roupinha bonitinha, cenário diferente, a gente tá fora do nosso estúdio, a gente tá em outro estúdio hoje para gravar, mas sempre com o maior carinho, pensando em você, porque você merece. Hoje é dia de festa, hoje é programa especial e eu volto daqui a pouquinho na sequência, logo depois da nossa vinheta com o nosso Trago Verdades especial fim de ano. Não sai daí! 2020 foi o ano das lives, né? A música conseguiu atravessar todas as fronteiras e chegar nos lugares mais distantes. Eu acho que isso é uma coisa assim quase que mágica, né? Porque ainda que todos os outros setores ficassem comprometidos, da televisão, do cinema, do teatro, a música permaneceu, o som permaneceu. E a gente foi embalado durante esses meses, no início da pandemia, por muitos artistas que hoje a gente vai falar aqui no nosso especial. E eu começo com ela, Ivete Sangalo. Lá no comecinho da pandemia, a Ivete trouxe pra gente uma live da alegria, totalmente descontraída, totalmente descompromissada. E olha, pra quem não lembra, a Ivete estava de pijama rosa com bolinhas, mostrando que o objetivo da live era esse mesmo, era que todos os fãs, todos os telespectadores entrassem na casa da Ivete. A Ivete cantou na cozinha e o objetivo era esse, fazer com que o artista ficasse bem mais próximo do seu ídolo, do seu fã, num momento tão difícil e tão delicado, onde a gente precisava do afastamento, que a gente precisava do isolamento. A Ivete trouxe um pouco de carinho pra gente e, claro, de muita animação. Uma outra cantora que também mandou muito bem nas lives foi a Joelma. Além de toda aquela dança, de todo aquele rebolado, aquele requebrado, aquele bate-cabelo dela, a Joelma trouxe pra gente muita alegria, muita descontração, abrindo também as portas da sua casa. A Joelma que num determinado momento até foi contaminada pelo novo coronavírus, mas graças a Deus conseguiu sair dessa, né? Ainda que com algumas sequelas, mas a Joelma é uma artista incrível, uma pessoa de muita força, de muita garra, e tudo isso ficou muito claro durante as suas lives, as suas mensagens, a sua dança, a sua música, e a gente aqui precisa agradecer e dizer que deu muito certo essa live da Joelma. Uma outra live também que deu muito certo, aliás, uma série de lives que deu muito certo, foi da cantora Elba Ramalho, que durante os festejos juninos aqui no Brasil, animou todo mundo com o seu forrozão e com as suas cantigas tradicionais do Nordeste. Foi muito bom. Infelizmente a gente não pôde ir nas festas juninas, né? Eu adoro festa junina, é uma das festas que eu mais gosto e a gente não pôde ir em nenhuma, mas a Elba trouxe a festa junina pra gente através das canções, através desse cancioneiro maravilhoso nordestino e que exalta tanto as nossas tradições e as nossas raízes. Então foi muito bom ter a Elba Ramalho com a gente nesse período de festa junina, trazendo alegria, trazendo as cores e trazendo um pouco dessa vibração positiva. Quem também, gente, trouxe bastante vibração positiva e que, aliás, acabou sendo a musa das lives, foi a cantora Tereza Cristina. Sem banda, sem produção, sem nada, apenas com uma câmera, um celular e
muita força de vontade. A Tereza Cristina fez mais de 245 lives, trazendo música, informação, trazendo cultura, e eu acho que esse título de musa, seja lá o que for, das lives, é uma bobagem, porque a Tereza mostrou um lado humano do artista, mostrou um lado humanizado que muitas vezes o fã não vê, não percebe, ou enfim, acha que o artista é uma espécie de deus ou semideus, e a Tereza Cristina trouxe todo mundo de fato para uma realidade, além de ter várias participações também nas lives dela, né? Muita gente bacana passou por ali, e eu acho que a gente merece mesmo dizer o quão foi importante a gente ter e o quanto ainda está sendo importante a gente ter Tereza Cristina nessas lives maravilhosas. Mas seguindo aqui, gente, nem todas as lives foram assim tão maravilhosas, né? A gente fala aqui sobre a live da dupla Bruno e Marrone, que num determinado momento, numa determinada apresentação, acabou assim o Bruno passando um pouco dos limites com a ex-BBB Flávia Viana. Ela que estava apresentando a live naquele dia, acabou ficando muito constrangida com umas brincadeiras e uns comentários totalmente de mau gosto do Bruno. O Bruno que depois foi pra internet pedir desculpas, dizer que aquilo ali tudo não tinha passado de uma bobagem, enfim. Mas a gente que assistiu também ficou bastante incomodado. Ele fez brincadeiras a respeito da gravidez da Flávia, perguntando quem era o pai, se ela tinha certeza de quem era o pai, enfim, uma coisa horrível e que passou, mas que infelizmente acabou sujando aí essa história de lives, né, que o Brasil aprendeu a construir, que aliás foi uma forma de entretenimento que a gente até então não tinha costume de fazer. Hoje em dia tudo é live, né? Hoje em dia todo mundo quer fazer live, todo mundo quer cantar, todo mundo quer se apresentar e abriu-se uma nova janela. Mas é preciso ter postura para isso, é preciso ter educação e disciplina. Então acho que a gente aprendeu um pouco com esse erro do Bruno nessa live que ele infelizmente acabou passando dos limites com a Flávia. Uma outra live também que não deu muito certo foi do Gustavo Lima. Eu disse aqui sobre a Ivete, né, que começou com essas lives mais intimistas e tal. O Gustavo Lima já trouxe um novo conceito de live com efeitos pirotécnicos, com muita luz, muita equipe e tudo. E eu achei assim que ficou uma coisa meio desproporcional ao objetivo inicial da proposta das lives, né? Mas o que chamou mais atenção nesse momento, e que eu digo que não deu certo, foi quando o Gustavo Lima começou a beber, né? Cachaça, cerveja, enfim, ao vivo. E ali tinha muita gente assistindo, tinha criança, tinha adolescente, enfim, tem várias pessoas de várias idades, e eu acho que não ficou muito legal. Para um artista que é formador de opinião, para um artista que, enfim, trabalha com a sua imagem, que tem os seus fãs nas suas diferentes classificações etárias, acho que não ficou muito bom, ficou um tom meio ruim. Então eu acho que essa live em especial do Boteco do Gustavo Lima não deu certo. Não tinha necessidade dele fazer o que ele fez ali em relação à bebida, e ainda a gente passando por um período bem delicado, bem difícil no começo, né, da pandemia. Acho que não ficou bem legal assim, não foi o tom. Agora, gente, também outras lives não deram certo, mas não foi por culpa dos artistas não, viu? Foi por culpa do acaso mesmo. E aí a gente fala da cantora Ludmilla, que estava se apresentando numa de suas lives na casa dela mesmo, quando de repente ela tomou um escorregão e caiu dentro da piscina. A Ludmilla ficou muito sem graça, claro, todo mundo ficou. A live continuou, mas a situação acabou viralizando na internet. E aí depois a Lud até fez uma brincadeira em relação a esse tombo, né? Porque a piscina estava coberta com uma plataforma acrílica da cor, né, que acaba ficando invisível, e ela não viu essa plataforma, pisou, acabou caindo, perdendo equilíbrio, caiu dentro d'água. Foi um momento engraçado, mas ela poderia ter até se machucado, mas graças a Deus não aconteceu nada. Quem também perdeu o equilíbrio e caiu durante a live foi a cantora Roberta Miranda. Ela estava cantando, se apresentando numa live temática de festa junina, quando de repente ela caiu numa fogueira cenográfica, ela caiu sentada. O momento também viralizou na web. Claro, não aconteceu nada com a Roberta, graças a Deus, mas a gente acaba achando engraçado, né? Acaba sendo uma videocacetada isso daí, porque tá ao vivo, então não tem como voltar e fazer de novo. Gente, teve um cantor chamado Flávio Brasil, que ganhou um destaque imenso no país inteiro por conta da live dele. O que acontece foi o seguinte: ele estava se apresentando num rancho, né, numa fazenda, e aí ele chega no cenário da live a bordo de uma charrete. Só que o cavalo não estava muito disposto a participar da live não, viu, gente? O cavalo acabou
dando um pinote, saindo pelos fundos do cenário, né, do set, e o Flávio acabou também tendo que depois retomar o início da live. Foi bem na abertura da live, foi um momento muito engraçado, porque dos animais, a gente pode esperar tudo, né? Não dá pra ensaiar com os animais assim, a esse ponto, mas também não aconteceu nada, o Flávio não sofreu nenhum acidente. Acabou, o ponto positivo disso tudo é que ele ganhou muitos seguidores nas redes sociais por causa dessa estripulia do cavalo dele, né? Teve um outro cantor, gente, que também chamou muita atenção em uma live, que foi o cantor Rodriguinho dos Travessos. Quem não lembra aí da década de 90? Pois é, durante uma live o Rodriguinho não estava nada preparado vocalmente, acabou desafinando muito e o pessoal da internet caiu em cima dele. Depois o Rodriguinho foi nas suas redes sociais, pediu desculpa, disse que não estava preparado, que estava nervoso, enfim. Mas o fato é que esse vídeo do Rodriguinho cantando, olha, deu o que falar. Eu sou pra onde vier, arrogante, mas preciso estar distante pra você olhar pra trás e perceber. Quem também deu o que falar e ganhou até destaque na mídia internacional foi o grupo Aglomerou. Esse grupo estava se apresentando numa live em Angra dos Reis, na Costa Verde do Rio de Janeiro, quando de repente a polícia invadiu a casa onde eles estavam se apresentando. Invadiu errado, né? Porque eles estavam, na verdade, procurando uma outra casa. Mas a situação não parou por aí. De repente teve uma troca de tiro, um tiroteio horrível, e aí o grupo ficou muito assustado. E a gente de casa assistindo tudo isso ao vivo em tempo real. Ninguém se feriu, ninguém ficou machucado, mas o momento foi de muita angústia e de muita aflição. 2020 também foi o ano dos realities. A gente lembra que lá no comecinho da pandemia, o BBB estava terminando. Acabou que ganhou uns dias aí a mais, né? O BBB foi um pouquinho esticado, mas a gente ficou muito órfão de realities. E esse ano de 2020 foi um ano em que a gente percebeu o poder do reality show, né? Tanto que nesse ano agora de 2021 que vai entrar, o BBB vai ganhar dias a mais. Aliás, a Fazenda também ganhou alguns dias extras aí, mas a gente fala do BBB que teve a 20ª edição, que quem foi a campeã foi a Thelma. Foi uma edição muito animada, foi uma edição assim muito comentada, que resgatou aquele BBB que já estava meio perdido, meio desgastado, e deu muito ânimo para que toda a produção se organizasse de uma forma melhor para poder fazer o BBB 21. Então a gente pode esperar que essa edição do BBB 21 venha assim numa vibe superior da do BBB 20, desse ano de 2020. E foi um momento, gente, em que a gente, além de comemorar muito a vitória da Thelma, que mereceu o prêmio milionário, a gente também ficou um pouco, como estava todo mundo em casa, né? Isolamento social, aquela coisa toda, a gente ficou um pouco mais entregue ao reality. Então, o pay-per-view comeu solto. E aí a gente fala também sobre a Fazenda. Quem ganhou a Fazenda foi a Jojo Todinho. O elenco bem capenga, eu achei um elenco assim muito fraco, de pessoas assim muito... Enfim, acho que não vale nem a pena a gente comentar aqui, mas no contexto, num modo geral, a Fazenda gerou muitos assuntos bacanas, né? E também gerou muita expectativa do público. É como eu disse, a gente está em casa, a gente está confinado também nas nossas casas, a gente quer ver, como o Mion fala, fogo no feno. E foi muito boa a edição nesse sentido, das histórias, das tramas, de tudo que aconteceu lá na Fazenda. Foi muito bacana a gente passar esses dias com esse pessoal todo e, claro, vendo aí a Jojo Todinho se consagrando a grande campeã dessa edição, que também foi muito merecida. Um outro reality, gente, que me chamou muita atenção e que é mais ou menos parecido com outro que eu assisto na TV por assinatura, foi o Se Sobreviver Case, apresentado e exibido pelo Multishow, pela TV por assinatura, pelo Multishow, e ele parece muito com um outro reality, o Largados e Pelados. Só que o Se Sobreviver Case é um casal de namorados e que eles estão assim largados no meio do mato, sem roupa, passando por provas e provações. Foi uma experiência maravilhosa, uma produção da Floresta Studios, né, incrível, e que vai ganhar continuação nesse ano de 2021, mas que foi muito legal a gente passar alguns dias aí com esses casais disputando o quê? Não tinha nem prêmio, né? Na verdade, eles estavam disputando o amor do outro, disputando um relacionamento, disputando aí um casamento. E foi muito legal, foi uma ideia assim maravilhosa. Eu acho que a gente estava precisando disso, né? De um reality desse porte. Na TV aberta, a gente teve o Largados e Pelados exibido pela Band, mas
que tem um outro formato, tem uma outra proposta, mas não é produção nossa. Então, deu muito certo o Largados e Pelados, não, o Se Sobreviver Case. O Largados e Pelados também deu muito certo, porque teve uma temporada maravilhosa que eu adorei, né, no Discovery. Mas o Se Sobreviver Case é um formato brasileiro, um formato nosso e que deu muito certo. Mas nessa história toda, gente, alguns realities deram muito errado. Aliás, foram um verdadeiro fiasco. E a gente começa falando sobre o The For Brasil, exibido pela Record TV e apresentado pela Xuxa. Essa segunda temporada foi muito ruim. Eu não sei se foi por conta dos jurados, eu não sei se foi por conta dos candidatos. Da Xuxa não foi, porque a Xuxa tá sempre, né, com a bola lá em cima e botando a coisa pro alto, mas alguma coisa deu muito errada nesse formato que ninguém comentou, não teve repercussão, não teve assim as rodinhas, os grupos de troca de mensagens, enfim, foi um verdadeiro fiasco essa segunda temporada do The For Brasil, né? E a gente agora não sabe se 2021 vai ter Xuxa ou não na Record, mas acho que independente disso, é necessário que se reveja algumas situações. Eu acho, assim, no meu ponto de vista crítico, que os candidatos foram muito fracos. Estavam, assim, muito nivelados muito por baixo, que eu acho que não em relação à primeira temporada, não houve, assim, uma correspondência, não, uma equivalência, né? Mas, independente disso, foi uma temporada que teve Xuxa, né? A gente pôde ver um pouquinho mais da Rainha dos Baixinhos, agora dos Altinhos, em novos formatos de reality, mas o The For Brasil foi um horror. E seguindo essa linha também, gente, teve o... Deixa eu ver aqui. O Game dos Clones com a Sabrina Sato. Esse Game dos Clones, gente, é um reality, assim, tão horroroso, não por causa da Sabrina, mas eu não sei dizer que falta um tempero ali, falta alguma coisa. A ideia é o seguinte, tem sempre um participante e ele precisa escolher entre clones, entre pessoas muito parecidas e às vezes bem forçadas pela produção a ficarem parecidas, ele tem que escolher ali um namorado ou uma namorada. É uma coisa assim tão ultrapassada, mas... a Sabrina até se esforçou para que o programa ficasse mais interessante, mas no geral esse Game dos Clones, assim, ninguém nem lembra, ninguém nem fala sobre isso. E nessa linha também, gente, teve o Made in Japão, que a Sabrina também apresentou. Na verdade, a Record acabou com o programa da Sabrina, transformou o programa da Sabrina nesse quadro, né, no Made in Japão, que era um quadro, de repente virou um reality na pandemia. E apesar de ter elenco de pessoas conhecidas, né, ali tinha... Aliás, estava até a mãe da Ludmilla nesse elenco, né? Apesar de ter uma galera ali conhecida, o programa em si não vingou. Foi um formato, sei lá, ficou acho que caricata demais e aí não atraiu a atenção das pessoas. Isso, como eu digo, os participantes até que eram bacanas, né? Teve o Domini também, ex-BBB, tinha um pessoal ali. Mas, nos termos gerais, esse formato do Made in Japão, transformado em reality, transformado em programa, era um quadro e foi transformado em programa, não funcionou. Deixou muito a desejar, mas a gente espera que agora, em 2021, venham novos realities, porque vai ser um desafio. Como foi a Fazenda, né? Promover um reality em plena pandemia foi um desafio enorme. A gente espera que em 2021 a gente tenha muito mais reality shows, porque eu adoro. Ainda que o entretenimento tenha tido um papel fundamental na vida da gente durante esse ano de pandemia, fazendo com que a gente saia um pouco da realidade, por outro lado, o jornalismo aproximou cada vez mais a gente dos fatos, das verdades que estavam acontecendo, né? E hoje, aqui, eu preciso muito dizer que o jornalismo da Globo deu muito certo em relação à cobertura da pandemia. Isso porque, gente, não basta só passar informações, é preciso que as informações sejam apuradas e num momento desse, com informações tão novas pra gente, a explicação é fundamental. Então, eu preciso aqui ressaltar o trabalho e a cobertura incansável de todos os profissionais da TV Globo, não só da TV Globo, mas também da Globo News, que trabalharam dia e noite para que a gente se mantivesse informado, que continuam trabalhando dia e noite para que a gente se mantenha informado, muito bem informado. E eu acho, gente, que independente de questão política, independente de partido, independente de qualquer coisa, o jornalismo, ele é uma única verdade
com várias explicações. Não existem duas verdades, a verdade é sempre uma só. E aí cada um vai dando a sua versão em relação a elas. O jornalismo da Globo, ele trouxe a verdade pra gente. A gente aprendeu sobre o vírus, a gente sabe o que está acontecendo no planeta, e a gente teve assim o trabalho também dos correspondentes ao redor do mundo, que foi uma coisa assim muito, muito bacana e muito orgulhosa. Assim, eu fiquei muito orgulhoso como jornalista de ver os meus colegas tão empenhados e se sacrificando também, saindo para trabalhar todos os dias, sob as condições que a gente sabe, né, de protocolos de segurança, de álcool, de máscara, de tudo, mas para levar para todo mundo a informação. A informação é direito de todo mundo, e a Globo fez isso muito bem durante esse ano de 2020, durante esse período da pandemia. E aí eu tenho que destacar, gente, um programa que infelizmente acabou. Não sei por quê, porque era um programa que deveria ter continuado, que foi o combate ao novo coronavírus, que começou a ser apresentado pelo Márcio Gomes, né? E foi um programa onde a gente teve os primeiros contatos com o vírus, com as informações sobre também o número de mortos, número de contaminados, e foi muito útil. O Márcio e toda a equipe do programa prestaram um serviço assim excepcional para todo o povo brasileiro. Então, como eu disse, independente da sua posição política, independente em quem você vote, no que você goste, a gente precisa dizer sim que enquanto outros canais estavam exibindo receitas, outros canais estavam exibindo histórias assim completamente supérfluas, o jornalismo da Globo incansavelmente e insistindo muito conseguiu levar para todo mundo informação de qualidade e com apuração. Então a gente precisa dizer aqui que esse ano de 2020 o jornalismo da Globo deu muito, mas muito certo. Reinventar. Essa foi a palavra de ordem para todos os profissionais que trabalham no entretenimento e que nesse ano de 2020 precisaram se recriar para sobreviver. E olha, alguns programas de televisão conseguiram alcançar o objetivo dessa reinvenção e deram muito certo. A gente começa falando sobre o Conversa com Bial, um programa que até então estava limitado ao estúdio, limitado àquele formato de talk show, de entrevista. Ele atravessou fronteiras, ele assim ascendeu, né? E a gente pode dizer que o Bial agora também é um jornalista de internet. Por que não? Porque através das videochamadas ele conseguiu manter conectado todo mundo, todos os seus entrevistados, todo o seu público. E olha, apesar do horário ser muito tarde, né, que eu acho um absurdo, as entrevistas, os programas completos, eles podem ser assistidos no Globoplay e vale muito a pena. O Bial fez cada entrevista assim incrível durante essa pandemia, durante esse ano de 2020, e que são entrevistas históricas, e foi um programa que conseguiu se modificar sem perder a sua essência. Quem também seguiu esse rumo, esse caminho de tentar sobreviver na pandemia foi o programa Altas Horas, o programa apresentado pelo Serginho Groisman, que tem aí como principal, eu acho que como principal co-apresentador a plateia, e que de repente o Serginho se viu sem a plateia. Ele se viu apenas com uma câmera, com uma conexão e a difícil tarefa de juntar também os seus entrevistados de uma maneira tão gostosa e tão confortável como ele fazia lá no estúdio. O mais interessante é que, apesar de ter passado um período muito grande, vários meses, né, na sua casa fazendo o programa, o Serginho voltou para o estúdio. Ele está de volta lá no estúdio de São Paulo para comandar o Altas Horas, claro, seguindo protocolos de segurança, aquela coisa toda de álcool, de máscara, alguns convidados presentes, outros convidados também conversando de forma virtual e também com uma plateia virtual. Esse foi um programa que deu certo e que conseguiu se reinventar nesse período da pandemia. Outro programa também que se reinventou e que foi uma grande surpresa para mim foi o Melhor da Tarde, exibido pela Band e apresentado pela Kátia Fonseca, com direção do Rodrigo Ricó. Olha, o programa que também foi ali todo criado e pensado para estúdio, de repente se viu com outro formato, com outras necessidades. A Kátia levou o marido dela, que na verdade já mora com ela, e um outro membro da equipe, foi para casa dela, e durante um período de 3 meses ela apresentou o Melhor da Tarde de casa. Tinha uma galera no estúdio, uma equipezinha, né, fazendo bate-bola com ela, mas o grosso mesmo do programa a Kátia apresentou durante esses 3 meses de casa, da cozinha dela. E também aí isso vale a pena para a gente entender um pouco sobre a necessidade da gente se reinventar
a todo instante. Parabéns, Kátia, parabéns, Rodrigo, parabéns a todo mundo do Melhor da Tarde. Um outro programa, gente, que também tentou, e eu acho que ainda está tentando se modificar, é o Mais Você. O Mais Você, que também tinha esse formato de estúdio, né? Tinha esse formato aí já fechadinho, já amarradinho. De repente a Ana teve que ir para casa e apresentar o programa da casa dela. E durante tudo isso, nessa mudança, pandemia, e a Ana sendo também grupo de risco e também aí com alguns problemas de saúde, ainda acontece a trágica perda, a trágica morte do ator Tom Veiga, que interpretava o Louro José. E aí a gente percebe que o Mais Você deu certo e continua dando certo pela força de vontade e pela insistência da Ana Maria, porque é um programa que é fundamental, faz parte da vida da gente, da história da gente, e que atravessou esse 2020 aos trancos e barrancos, né? Chegou até a virar um quadro no programa da Fátima Bernardes, que eu achei assim uma total falta de respeito com a Ana, mas graças a Deus isso foi mudado a tempo, né? Então, eu vejo que o Mais Você, ele conseguiu se reerguer, se reinventar na medida do possível e está seguindo o fluxo, está ali devagarzinho, seguindo a correnteza, e a gente só deseja coisas maravilhosas para Ana e para o pessoal que trabalha com ela, que são verdadeiros guerreiros. Mas também teve programa, gente, que durante a pandemia não aproveitou a oportunidade da renovação, da mudança e continuou na mesma, alguns até ficando bem piores, que é o caso do TV Fama, né, da Rede TV, que já com um formato bastante desgastado aí de mais de uma década, o programa acabou nessa pandemia, eu acho que entregando os pontos de vez, né? E o reflexo disso é a queda na audiência. O TV Fama não se renovou, não se reinventou. As pautas ficaram chatíssimas, os assuntos, os VTs, tudo ficou assim muito repetitivo, muito copiado, como a gente diz no jornalismo, muito chupado da internet. E não teve um clima legal, não teve uma novidade, não teve nada que prendesse o telespectador, principalmente o telespectador que estava isolado em casa, nada que prendesse o telespectador para assistir o programa. É uma pena, porque é um programa pioneiro em muitas coisas e que está se perdendo a cada dia que passa. É lastimável. Então o TV Fama, nesse ano de 2020, não deu certo. Quem também não deu certo foi o programa Se Joga, né, gente? Que saiu do ar no começo de março, foi o maior fiasco da Globo, um programa totalmente desnecessário, mas que, ao que tudo indica, parece que vai voltar para a grade agora em 2021, né? Não sei se é porque é um programa barato, enfim, mas vai voltar para a grade, provavelmente aos sábados, mas não deu certo o programa, ainda bem que ele saiu do ar a tempo, né? Porque foi um programa que nesse ano, assim, não funcionou de jeito nenhum. O programa já veio cansativo, já veio com uns assuntos bem chatos, assim, com umas brincadeiras bobas, uns quadros totalmente infantiloides. Então a gente espera que, caso o Se Joga continue em 2021, né, que ele seja reformulado, porque do jeito que tá, a gente não dá não. E um outro programa que também pecou muito em 2020 foi o Encontro com a Fátima Bernardes. Nesse período da pandemia, nos primeiros meses da pandemia, o programa ficou bastante perdido, ficou ali sapateando, né, sem saber direito para que rumo seguir. Depois o programa tomou o seu rumo, acho que ficou uns 3, 4 meses assim, bem perdido. Daí tomou um rumo, mas eu acreditei até que fosse vingar, mas de repente eu vi que não estava bom não. Umas pautas também bobas, umas pautas sem graça, e um horário daquele tão bacana, que é antes do almoço, antes do jornal local, as pessoas, né, estão ali já naquele pique da manhã, e de repente a gente vê um programa se perdendo, né, com a Fátima, enfim, com o elenco todo, que é muito bacana, mas o programa nesse ano de 2020 não deu certo. Gente, essa é a minha opinião e da produção aqui do Trago Verdades, claro, e isso não tem nada a ver com a Fátima, porque eu sei que ela está passando por um período delicado da saúde, né, por conta do câncer e tudo. Eu adoro a Fátima Bernardes, isso não tem nada a ver, mas a gente está aqui analisando o programa no seu contexto como um todo. Seguindo aqui, gente, o que não deu certo de jeito nenhum, né, assim, que a gente precisa riscar de 2020, foi o programa Simples Assim, apresentado pela Angélica. Uma proposta totalmente comercial de margarina, totalmente assim, não tem cara de programa. Eu não sei quem foi que pensou nesse Simples Assim. A ideia até que é legal, alguns assuntos até que são bacanas, né, despertar a consciência, a reflexão e tudo,
mas eu acho que é um pouco além do que os nossos nervos permitem, né? A gente que vive uma vida bastante agitada, quem está em isolamento social, quem ficou em confinamento, quem está sofrendo pressões de trabalho e tudo, seria o objetivo, claro, ou simples assim, ser uma válvula de escape. Mas foi um programa totalmente perdido que, assim como outros que eu já citei aqui, ficou bem esquecido nesse ano de 2020. Um outro programa também que movimentou artistas, acho que do primeiro escalão, como, por exemplo, Marisa Hort e Diogo Vilela, foi o Zorra, que nessa pandemia deu, assim, o último suspiro antes de terminar de vez, né? Mas eles tentaram fazer quadros interativos, gravar de casa, aquela coisa toda, mas o programa acabou se enterrando de vez, com aquelas piadas também bastante desgastadas, aquele humor que não estava mais emplacando, acabou levando o Zorra a uma total eliminação, se é que a gente pode dizer assim, da grade da Globo. Então, Zorra, na pandemia, não deu certo. Outro programa que eu acho que já nunca deu certo, desde sempre, foi o Triturando, do SBT. Ele começou como Fofocalizando, que já era um horror, aí de repente ele vira o Triturando, que é um robozinho que come um papel com alguém que, enfim, é julgado pelos apresentadores, não sendo bacana, e aí o robozinho come aquele papelzinho e aí pronto, fica tudo muito lindo, né? Um horário tão interessante, um horário tão rico, tão disputado, sendo jogado fora pela emissora do Silvio, que aliás a gente não entende qual é o objetivo desde o Fofocalizando, né, que era um programa péssimo, totalmente decadente, e aí vem esse Triturando, que é um programa horrível e que continua. E aí eu acho que é um desperdício, porque a gente tem, por exemplo, ali a Cris Flores, que é uma grande jornalista, uma excelente apresentadora e totalmente desperdiçada num programa baixa renda. Olha, é isso aqui que a gente... Pois é, o programa baixa renda mesmo. E é isso aqui que a gente tem que analisar, que é um horário, como eu disse, disputado. Então, assim, não dá para você pegar um horário da televisão e jogar fora, como é, por exemplo, o caso desse Triturando. Mas, gente, como eu disse, lembrando que essas são as opiniões da gente aqui do Trago Verdade. A gente não tem nada contra ninguém, a gente não tem nada contra nenhum tipo de programa, de emissora, né? Até porque eu acho que não vale isso. A gente só tá aqui para analisar, para poder criteriosamente fazer a nossa opinião, dar a nossa crítica, né, em relação ao que deu certo e ao que deu errado nesse ano que termina agora. Hoje, 31 de dezembro de 2020, o Brasil já se aproxima da marca de 194 mil mortos pela Covid-19. E esse vírus, que chega de uma forma tão silenciosa e, como eu costumo dizer, o nosso inimigo invisível, ele também chegou devagarinho no entretenimento, levando embora pessoas queridas e muito talentosas. Hoje, o nosso Trago Verdades especial faz uma homenagem bastante singela, assim, muito longe da altura dos aplausos que essas pessoas merecem, que esses artistas merecem, mas a gente deixa aqui registrada a nossa solidariedade e os nossos sentimentos para essas pessoas, para esses artistas que foram muito importantes para a nossa história. Toda essa história de pandemia, de crise, isso afetou absurdamente a produção das telenovelas aqui no Brasil. Olha, a gente viu que produções foram encerradas, foram suspensas por causa da pandemia, depois tentaram voltar e aí alguns atores se contaminaram, a equipe técnica, e aí ficou aquele clima meio estranho, né, principalmente nos estúdios Globo. Mas a questão, gente, é que o ano de 2020, na teledramaturgia, ele foi meio que desperdiçado, né? A gente teve aí Amor de Mãe, que tinha tudo para emplacar, mas que também
as gravações encerraram e de repente a gente se viu órfão de novelas. As reprises eu achei que foram pessimamente escolhidas, eu acho que não cabia nesse momento a gente ter esse tipo de história que, enfim, foi reprisada, que está sendo ainda reprisada, mas o mais interessante é que, como eu sempre digo, a gente tem as plataformas de streaming, que eu acho que vão ser vai ser a salvação da gente daqui para frente. E aí o Globoplay lançou uma série de telenovelas antigas, né? Vários títulos, Felicidade, Vamp, enfim, um monte de novela, Top Model, um monte de novela, e dentre elas todas teve uma que se destacou, que foi a mais assistida de 2020. E eu tô falando da novela Tieta, escrita pelo Agnaldo Silva e exibida em 1989. Esse clássico, com a Beth Faria, com a Beth Farias, a Joana Fon e um grande elenco, ele conta uma história assim muito bacana, né, de superação, uma história de vida e todas aquelas outras tramas paralelas de Santana do Agreste, né, a terra da Tieta. Na primeira fase é a Cláudia Ohana e na segunda fase é a Beth Faria. Então, assim, foi a novela mais vista, foi a novela assim, que bombou na plataforma de streaming, no Globoplay, e que eu acho que merece muito aqui o nosso selinho, né? Que vocês já viram aí o nosso selinho de deu certo. Então, que bom que, se por um lado as novelas não deram certo na TV aberta, nesse ano de 2020, por outro lado, na plataforma de streaming, as novelas estão bombando. 2020 está terminando, o nosso programa especial também está terminando, mas olha, esse ano foi um ano pra gente muito importante, foi um ano de superação, de reinvenção, foi um ano em que a gente conseguiu, através do quadro Solidariedade de Verdade, levar até você informações a respeito de pessoas que fazem e que fizeram muita diferença na vida de outras durante a pandemia. Você que está aí do outro lado, que ajudou, que colaborou, que fez a sua doação, você que está aí do outro lado, que conheceu melhor o trabalho desses heróis anônimos, não imagino o quanto é satisfatório para a gente, aqui do lado de cá, preparar esse quadro. E foi com muito orgulho que a gente teve essa iniciativa e a gente conseguiu ajudar muita gente. Isso é muito legal. A gente aqui no nosso cantinho, sem sair de casa, mas ajudando a tantas pessoas. Isso é muito bacana. Em 2021, a gente vai continuar com o nosso Solidariedade de Verdade. A gente também vai continuar em 2021, a gente está só viabilizando a questão de tempo com a nossa live streaming Trago Verdade, que é aquele momento em que a gente para um pouquinho com as polêmicas, com as fofocas, para a gente poder conversar com personalidades, com anônimos, para a gente poder falar sobre vários assuntos, né? Já que a gente tem essa ferramenta da live agora tão ativa, então a gente está pensando em voltar com essa live streaming, né? 1 horinha de bate-papo por semana que faz muito bem, é uma terapia muito gostosa. 2020 também foi um período muito importante para a gente aqui do Trago Verdades, porque a gente comemorou o nosso primeiro ano de parceria com a USBR TV, a TV que representa você. E olha, gente, são mais de 80 países assistindo a gente, um público incrível, brasileiros no planeta inteiro acompanhando o nosso trabalho, o nosso programa, a nossa programação. E claro, nesse ano de 2020, a USBR TV ganhou reforços. Chegou pra gente aqui, né, para acrescentar com mais brilho o nosso elenco, a chefe Maria Dias, apresentando o programa Saudável Comigo, um programa incrível de culinária, um programa que ensina a gente a comer bem. Teve também o Hermano Carlos no programa Tudo em Dia, um programa cheio de diversidade, de conteúdo. Teve ainda o querido Vanderlei Montagnoli com as suas fake news. É isso mesmo, gente, um programa divertidíssimo, falando sempre de uma maneira muito bem humorada sobre assuntos muito sérios. E claro, a gente não pode deixar de citar aqui o nosso querido Paulo Sérgio com SBR News. E um destaque muito especial para a cobertura de toda a equipe da USBR News na cobertura das eleições dos Estados Unidos. Mandaram muito bem, mandaram melhor até do que muita TV, viu? A gente só não vai aqui criar intrigas, mas mandaram muito bem. E é muito importante a gente fazer parte de um elenco, fazer parte de uma família assim tão consolidada e tão engajada na produção de conteúdo de qualidade para você,
que está aí do outro lado. Muito obrigado ao nosso querido diretor-geral, Fábio de Mello, lá dos Estados Unidos, também, que sempre incentiva a gente, e que a gente continue essa parceria aí por vários e vários anos, porque eu acho que o Trago Verdades tem tudo a ver com a USBR TV. Até rimou, né? Chegou a hora da gente se despedir de 2020, da gente deixar no ano velho tudo aquilo que não fez bem pra gente, tudo aquilo de negativo, e da gente olhar 2021 com olhos de positividade, de otimismo. A gente espera que seja um ano diferente, mas para essa diferença poder acontecer, você aí do outro lado precisa ter consciência. Então, para a gente não perder o costume, lave sempre as mãos com água e sabão, higienize com álcool gel, use máscara. Isso é muito importante porque a pandemia ainda não acabou. Se você puder, fique em casa, não saia. Também, se precisar sair, evite aglomerações. Eu cuido de mim, você cuida de você e a gente cuida do mundo. Feliz 2021 para todo mundo que ficou aqui com a gente. Muito obrigado pela sua parceria, muito obrigado pela sua audiência. E a gente volta no dia 9 de janeiro com um programa inédito. E olha, a gente vai falar sobre as previsões para os famosos. O que será que os astros, o que será que os búzios, as cartas, o que será que eles estão dizendo sobre os famosos para esse ano que está começando. Feliz 2021, muito obrigado pelo carinho e a gente se encontra com muito mais verdades na semana que vem. Até lá!